graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos cantar um louvor neste momento. Você que nos acompanha através desse vídeo também, pela internet, pelas redes sociais. Que a graça do Senhor chegue até a sua casa, no nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, louvar o seu nome. Te procuro a Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero. Te quero mais, quero tocar-te, da face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou, a coroa vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Te quero, Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero, como te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Aleluia, louvado é teu nome, Senhor, engrandecido Jesus. A graça e a paz, irmãos, amém? Vamos abrir lá em Mateus, o texto que foi lido no início. Mateus 5, do 13 ao 16. Mateus 5, do 13 ao 16, diz assim a bendita palavra do Senhor. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor?
para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua graça de podermos estar aqui esta noite, compartilhando, ó Deus, da Tua palavra, Senhor, que Tu possas, com a Tua graça, falar ao nosso coração, para que possamos ser não meros ouvintes, ó Deus, da Tua palavra, mas praticantes, ó Deus, da Tua palavra. Assim, faz chover perdão e graça aqui neste lugar, Pai, para a glória, Senhor, do Teu nome. Assim eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o que temos nesses 4 versículos é uma analogia, ou seja, uma comparação que o Senhor Jesus faz do papel do cristão no mundo com as características do sal e da luz. E se fôssemos resumir todo o conteúdo desses versículos numa só palavra, eu diria para vocês que seria a palavra influência. Nossa influência neste mundo, Jesus nos diz que é de ser sal e de ser luz. Para aqueles que ouviram isso nos dias de Jesus, sal e luz seriam elementos importantes e rotineiros ali, dia a dia, aquelas pessoas estavam lidando com aqueles elementos, lidando com sal, lidando com luz, com a luz. Ambos estavam certamente disponíveis e amplamente utilizados naquela época. Não é diferente do nosso tempo, né? É muito comum ter em nossas casas o sal, né? É muito comum utilizarmos hoje em abundância, né, a luz. Hoje podemos dizer que nossa preocupação é um pouco diferente daquela época. Hoje nos preocupamos mais com o excesso de sal em nossa alimentação, né? Ou também se o sal está provocando corrosão ou ferrugem dos nossos carros, dos nossos veículos. Também tentamos minimizar o gasto com energia, utilizando a iluminação, substituindo as lâmpadas, né? Houve recentemente, faz 5 anos, a modificação de lâmpadas incandescentes pelas de LED, né? A gente procura economizar fazendo esse tipo de coisa. Somos lembrados constantemente em desligar a iluminação quando nós saímos da nossa sala, no nosso trabalho, ou constantemente estamos lembrando também os nossos filhos, olha, economiza energia, né? Desliga lá o interruptor. Então, tamanha facilidade e abundância que temos de energia, de luz hoje, né? Basta apertar um interruptor. Então hoje sal e luz temos em abundância e qualidade. São coisas que eram um pouco diferentes naquela época. O sal e a luz entram em nossa vida com frequência como coisas que devemos ter mais cuidados no uso, né, do que propriamente as suas propriedades. Nos dias de Jesus, no entanto, tanto o sal quanto a luz eram elementos críticos para tornar a vida, digamos assim, mais habitável naquela época. O sal era necessário para preservar os alimentos e era um dos poucos temperos usados para tornar os alimentos mais saborosos. Então vocês veem a tamanha importância, né? Os pescadores, quando vinham com os peixes, eles enrolavam os peixes e salpicavam ali o sal, e era a maneira que eles tinham de preservar o alimento, de preservar a carne, de evitar que esses alimentos viessem a apodrecer. E assim que o sol desaparecia, eles pegavam aquele combustível precioso que eles tinham e seriam usados para criar a luz. As pessoas
se aqueciam, né, através ali daquele fogo que era realizado ali através da queima daqueles combustíveis. Aqueles ouvintes, amados, certamente eles entendiam a importância e a influência do sal naquele mundo em que eles viviam. Então, como podemos ser sal e luz para o mundo? Como podemos ter esse tipo de impacto e importância para este mundo? Agora lembre-se um pouco, você olhando para esses versículos vêm logo em seguida que o nosso Senhor Jesus descreve as qualidades e princípios que tornam as pessoas do reino em qual ele estava se dirigindo bem-aventuradas, né? Esses versículos vêm logo em seguida às bem-aventuranças. Jesus ali estava falando com as multidões, mas no momento em que ele estava falando com as multidões, alguns discípulos se aproximaram mais dele, e ele, direcionando ali para aqueles discípulos, ele começa a falar a respeito, logo após ele falar das bem-aventuranças, ele fala a respeito deles serem sal, deles serem luz. Então, essas pessoas do reino que são bem-aventuradas são justamente aqueles pobres de espírito, são os que choram por causa dos seus pecados, são os mansos, são aqueles que têm fome e sede de justiça, são os misericordiosos, são os puros de coração, são os pacificadores e aqueles que são perseguidos. E quando nos tornamos essas pessoas do reino de Deus e manifestamos essas características, teremos um efeito profundo e impactante no mundo em que vivemos. E amados, o mundo reagirá muitas vezes negativamente, como nós vemos aí no versículo 11 e versículo 12. Ele nos perseguirá muitas vezes, mas alguns reagirão positivamente e crerão e também serão salvos através da ação impactante deste testemunho. Agora, ao examinarmos esses 4 versículos, quero compartilhar com você essa noite, você que está aqui e você que está nos assistindo, e assim buscarmos entender um pouco mais o que significa ser sal e ser luz. E quero compartilhar com você 4 pontos que nós enxergamos aqui nesses versículos. O primeiro ponto é justamente o pressuposto. O que pressupõe esses versículos que acabamos de ler? O segundo ponto é: qual é o plano de Deus para resolver essa questão que vamos falar? O terceiro ponto é o obstáculo, é a barreira que muitas vezes pode acontecer para que o plano de Deus, ao nos usar, não ocorra, né? Ou tente atrapalhar. E o quarto é o objetivo de tudo isso, o objetivo do nosso chamado, do nosso papel neste mundo. Então, primeiramente, quero compartilhar com você o pressuposto. Esse texto pressupõe pelo menos 2 coisas. A primeira delas é que, se o mundo precisa de sal, e se o sal era utilizado justamente para conservar, evitar o apodrecimento dos alimentos, o mundo, essa visão bíblica do mundo é que o mundo está justamente em corrupção, o mundo está em apodrecimento. É por isso que ele precisa de sal. E também ele está em trevas, ele está em escuridão. É por isso que ele precisa de luz. Essa é a visão bíblica do mundo. Essa é a visão que Jesus revela aos seus ouvintes. A nós, hoje que estamos aqui, esta noite, a você que está me ouvindo através das plataformas digitais.
Jesus revela a sua perspectiva sobre o mundo, e o mundo está estragando, apodrecendo no escuro, o mundo está em trevas. Mas por um lado, você poderia dizer que o mundo está melhorando constantemente. Nós vemos a ciência e a tecnologia ajudando a erradicar doenças que antes atormentavam o mundo. Parece uma melhora. Recentemente já estamos buscando desenvolver uma vacina para a Covid-19. Tem a informação que mais de 200 laboratórios estão trabalhando e estão correndo atrás de sanar esse problema, de resolver esse problema da Covid-19. As informações nunca foram tão acessíveis, e manter o contato com as pessoas nunca foi tão fácil. Eu lembro que quando eu estava estudando em São Paulo, a única maneira que eu tinha de falar com a minha família era através de orelhão, de fichas, metálicas que a gente colocava no telefone. Nem dava tempo, quando a gente colocava a moeda já acabava o tempo. Eu me lembro, eu sou do tempo que tinha o telegrama, que a gente ia no correio e mandava um telegrama. Hoje está tão fácil, com essa tecnologia, com os telefones celulares, é tão fácil. As distâncias já não são mais problemas, agora podemos até ver as pessoas. Então o homem aumentou o conhecimento científico, médico, histórico, educacional, psicológico, de uma forma, amados, impressionante. Contudo, tem algo que ele não consegue, não pode, não tem a capacidade de melhorar. Ele não consegue mudar a sua própria natureza e, consequentemente, mudar a sociedade. É por isso que você pode, lá no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 3, quando Nicodemos vai até Jesus e aparentemente, porque ele não faz essa pergunta, mas aparentemente ele parece que traz aquilo no coração, e Jesus, na sua onisciência, chega para Nicodemos e respondendo com uma pergunta em que não está exposto nos versículos, em que como é que ele poderia entrar no reino dos céus. E Jesus fala para ele que só nascendo de novo. Amados, só nascendo de novo. Só através da restauração, através do poder do Espírito Santo, nascer do alto, nascer de Deus, é que o homem pode mudar, o homem muda essa natureza. Deus muda, tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Em vez de melhorar a qualidade moral e espiritual da sua vida, as descobertas e as realizações do homem simplesmente forneceram mais meios para ele expressar e promover sua depravação de maneira mais rápida e destrutiva. O homem moderno simplesmente inventou mais maneiras de corromper e destruir a si mesmo. É o que o Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, versículo 30, que os homens se tornaram inventadores de males. Hoje nós vemos a mentira ser propagada. Vivemos num mundo em volta a fake news, medo, mentiras, trazendo confusão. E assim o homem vai criando mais depravações. E lembramos, amados, que lá em Gênesis capítulo 1, Deus cria um mundo perfeito e bom. Ele mesmo diz, o mundo, tudo que ele criou era bom. Mas no capítulo 3 de Gênesis, o pecado entra
E a partir daí o mal, o sofrimento, a decomposição, a influência dos germes do pecado assumiram e contaminaram este mundo. Vemos Paulo no capítulo 3 de Romanos, quando ele trata sobre a universalidade do pecado. Ele usa trechos do Antigo Testamento, ele usa textos das Escrituras, no livro de Salmos, no livro de Isaías, para descrever a situação da natureza humana. Romanos capítulo 3, versículo 10, até o versículo 12. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Mas Paulo utiliza ainda esses versículos para mostrar que nada mudou. A natureza humana continua a mesma. E não é diferente do tempo de Paulo, já se passaram 2000 anos também, e nada mudou, amados. Nada melhorou. No capítulo 1, versículo 29 e 30, parece uma descrição do que nós estamos vivendo, que os homens são cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldades, possuídos de invejas, homicídios, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos. E aí vem inventores de males e desobediente aos pais. Assim, amados, o homem não pode retardar a corrupção e a escuridão em que ele vive. Não está nele o poder de realizar tal proeza. Ele, como um leopardo, ele não pode mudar as suas pintas da sua pele. Não há nele essa capacidade. Então, amados, qual é o plano de Deus para lidar com este mundo sombrio e decadente? É justamente o nosso segundo ponto. É o plano que Ele tem. E, amados, quem tem essa grande responsabilidade de executar esse plano? Observe, voltando lá para Mateus capítulo 5. Observe a conexão das bem-aventuranças através do versículo 3 a 12, com a grande responsabilidade que nós lemos aqui no versículo 13 e 16. Há uma conexão ali. Deus, em sua maravilhosa graça, nos concede toda sorte de bênçãos espirituais. Olhe as bênçãos a partir do versículo 3. Ele nos dá o reino dos céus, versículo 3. Ele nos dá consolo, versículo 4. Ele nos dá a terra como herança, versículo 5. Ele nos dá fartura de justiça, versículo 6. Nós recebemos misericórdia, versículo 7. A bênção de ver a Deus, versículo 8. Nós somos chamados de filhos, versículo 9. E no final, aguarda grande recompensa após a perseguição, no versículo 12. E se, amado, você crê em todas essas grandes bênçãos, acredite em mim, você também tem uma grande responsabilidade. Lembro quando o presbítero Massinei aqui pregou sobre os talentos. É como se Deus colocasse algo de valor, precioso em nossas mãos. E que nós não podemos ficar parados, porque temos uma responsabilidade de multiplicar essas bênçãos que recebemos. Precisamos ser bênçãos e abençoar essas pessoas que nos cercam.
Versículo 13. Quem são aqueles os responsáveis por esse plano assim que Deus estabeleceu? Qual é o plano de Deus? Versículo 13. Vocês são o sal da terra. Versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Amados, o plano dele é você. O plano dele somos nós, a sua igreja. Não há mais ninguém para executar essa tarefa. Não há um sal, não há uma luz. Ele fala que você é esse sal. Você é essa luz. Essa missão não será dada a mais ninguém. Não são anjos que vão executar essa tarefa, mas é a sua igreja. Cristo não diz que você deve ser, ou que você deve se tornar o sal da terra e luz desse mundo, mas Ele diz que você é. Observe que a igreja e o mundo, observe esse detalhe, são comunidades separadas, amados. De um lado está a terra, de outro, vocês ou vós, que sois o sal da terra. De um lado está o mundo, de outro lado está vocês ou vós, que sois o quê? A luz do mundo. São comunidades separadas, são comunidades distintas. Devemos estar no mundo, mas não pertencemos a este mundo. Se quisermos cumprir o plano de Jesus estabeleceu, precisamos ser diferentes. Precisamos fazer a diferença. A questão, amados, não é se você é sal e luz, mas se você é salgado, ou se há em você algum brilho. Esta é a questão. Filipenses capítulo 2, versículo 15 e 16, Paulo faz a seguinte advertência, falando para a igreja de Filipenses, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros deste mundo. O sal, ele tem uma substância diferente da onde ele é salpicado, de onde ele é atritado. A luz, ele tem uma substância infinitamente diferente das trevas, da escuridão. Efésios 5:8, Paulo, ele fala assim: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Amados, você tem uma nova natureza. E temos que viver em consonância com essa nova natureza. Você é da luz, você não é mais das trevas. Amém? A luz significa a verdade e a vida de Deus revelada em nós, através da sua graça. A igreja anuncia a palavra da verdade, e o Espírito da verdade que o mundo não conhece habita na igreja, habita na sua vida. Não estamos mais na escuridão, nós estamos na luz, e nós somos luz deste mundo, e sal desta terra. O sal combate a corrupção, meu amado. O sal combate a podridão, e a luz manifesta a verdade. Mas para que isso aconteça,
não podemos fazer parte desse sistema. Não podemos ser pessoas que afirmam ser cristãs, discípulos de Jesus, mas que nunca se separam desse sistema maligno. Temos que ser diferentes. Não podemos afetar o mundo a menos que sejamos diferentes. O que seria de nós sem a graça de Deus? É a graça de Deus apenas que permite, amados, que sejamos sal, que venhamos ser luz, pois só nos tornamos sal e luz pelo poder da palavra de Cristo, pela obra renovadora e transformadora do Espírito Santo em nossas vidas. Desta forma, em meio a essa grande responsabilidade, precisamos ser avisados de um perigo que ronda essa missão, um obstáculo que pode surgir. E é o nosso terceiro ponto, o obstáculo, ou seja, o perigo de fracassarmos nessa missão. Há um perigo. Somos sal e somos luz, mas precisamos ser avisados, porque se o pecado entrar, amados, em nossas vidas, se compartilharmos da mesma conduta que o mundo anda, que o mundo realiza, se o pecado entrar em nossas vidas e se não andarmos no Espírito, deixaremos de ser eficazes como sal e seremos inúteis como luz. Perderemos o nosso brilho. Veja o versículo 13 novamente, lá em Mateus capítulo 5. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Versículo 15. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos que estão na casa. Vejamos o que pode ocorrer com o sal. É o perigo que pode ocorrer, é dele perder o sabor, amados. Se tornar o quê? Insípido. Amados, essa palavra utilizada para insípido, há apenas 4 ocorrências deste verbo no grego, traduzido como insípido no Novo Testamento. Um é aqui em Mateus, a outra em Lucas capítulo 14, versículo 34, onde ele relaciona novamente com a questão do sal. Mas em outros 2 versículos encontramos uma tradução diferente para esse mesmo verbo. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 22. Diz assim: dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Essa palavra aí, tolos, amados. E uma outra ocorrência desse mesmo verbo, dessa mesma palavra, é em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Aqui essa mesma palavra é traduzida como louca. Amados, nesses 2 últimos versículos, essa palavra tem um sentido mais comum, mais utilizado naquela época, que é fazer tolice, é tornar-se louco. Então é difícil não concluir que os discípulos que perdem o seu sabor, na verdade estão fazendo a si mesmo de tolos, de loucos, mediante as bênçãos tremendas que Deus tem para a nossa vida. Não faz sentido não cumprirmos o nosso papel. Não faz sentido o sal perder o sabor.
É isso. O sal perder o sabor, isso que Jesus está falando, era algo que, sem dúvida, eles entenderiam naquela época. Eles possuíam naqueles dias, e até hoje, acredito que seja dessa forma, eles extraíam o sal justamente lá do Mar Morto, né? Eles pegavam ali nas suas margens, haviam pântanos e ao redor rochas, onde eles extraíam e utilizavam o sal ali. E eles não tinham o processo que nós temos hoje de refinar o sal. E o sal vinha muitas vezes contaminado com impurezas e com o uso diário, e talvez até mesmo a reutilização daquele sal, ele aos poucos ia perdendo o sabor e praticamente já tinha um outro gosto. Mas o que ele está aqui alertando, amados, é que você corre o risco de perder a sua influência. Vejamos, será que quando você está no seu trabalho, ou está na sua escola, quando as pessoas dizem coisas que não estão corretas, quando eles estão compartilhando imoralidades, quando eles estão até mesmo blasfemando contra Deus, como é que você se comporta? Será que você acompanha essa conversa suja? Será que você se envolve muitas vezes naquilo que eles estão praticando de errado, de escandaloso, de pecaminoso? Se isso acontece, amados, você não está fazendo a diferença. Você foi influenciado ao invés de influenciar. Quando você ri daquelas piadas sujas, você não está fazendo a diferença. Enquanto estivermos nesta vida, teremos impureza e um potencial de perder nossa salinidade. Tudo isso está sempre presente, é um risco que está sempre diante de nós. Mas nem por isso nós não vamos mortificar a nossa carne diariamente, nos revestir diariamente do novo homem. Como o apóstolo Paulo fala, esquecendo das coisas que para trás ficam, o que é que ele fazia? Prosseguia para o alvo. Deus nos ajude, irmãos, a viver assim, o tipo de vida que influenciará o mundo em que vivemos. Vamos falar agora sobre a luz. Ele diz: a luz é algo que deve ser colocado no alto de um monte, para que os viajantes que estão muitas vezes viajando ali na escuridão, eles possam já encher o coração de esperança ao avistar no monte aquela cidade iluminada e já sentir que o conforto e os amigos já estão ali próximos. É algo que deve ser colocado em uma determinada posição em que possa iluminar todos numa casa. Você certamente não acende uma lâmpada para logo em seguida escondê-la debaixo de um cesto. Quem é que faz isso? Quero iluminar aqui esse lugar, vou acender uma lâmpada e coloco um cesto em cima. Novamente, isso é tolice, isso é absurdo, amados. Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que somos vasos de barro e que temos dentro de nós o tesouro do Evangelho. Só que, uma vez que esse tesouro está dentro de nós,
ninguém pode ver a não ser que você exponha. E esse tesouro dentro de você que as pessoas precisam conhecer, é esse tesouro que as pessoas precisam conhecer. O Evangelho precisa ser anunciado. Por isso, amados, qual foi a última vez que você compartilhou de Jesus para alguém este ano? Você consegue se lembrar quando é que você chegou e se aproximou de uma pessoa e falou de Jesus, que compartilhou de Jesus? Será que você fez isso esse ano? Faz muito tempo? 3 anos, 5 anos, 15 anos? Por que você está escondendo? Por que você está escondido? Isso é tolice. Talvez, amados, é sempre o medo da perseguição, lá do versículo 11, versículo 12, que muitas vezes nos deixa hesitantes, tímidos, com medo de muitas vezes falar para as pessoas que o que Jesus realizou na nossa vida, que amamos Jesus, que Ele fez coisas tremendas na nossa vida, e que pode fazer também na vida daquela pessoa também. O medo de sermos muitas vezes rotulados de fanáticos. Não coloque a sua luz debaixo do cesto. Você precisa colocar onde todos podem vê-la, para que o mundo inteiro conheça a verdade de Deus. Versículo 16, ele diz assim: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras. Meu irmão, então, brilhe. É tudo o que ele está dizendo, brilhe. A palavra aqui usada para obras, amados, no grego é a palavra kalos. Significa bom em termos de beleza. É a manifestação da beleza, aquilo que atrai pela sua formosura, aquilo que, ao vislumbrarem, vejam que é lindo, que é isso que eles precisam. Encontramos um exemplo prático lá em Tito, capítulo 2, versículo 9 ao 10. Paulo tratando ali dos deveres dos crentes. Tito 2, do versículo 9 ao 10, diz o seguinte: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, não furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que, em todas as coisas, manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Na versão revista e atualizada diz ornando, ou seja, embelezando, né? Nossas atitudes, nossa conduta, nossa maneira de agir, de tratar, sendo misericordiosos, humildes, mansos. Tudo isso, amados, manifesta a beleza da doutrina de Deus em nossas vidas. Amados, irmãos, a luz já está acesa na sua vida. Você tem Jesus na sua vida? Você tem a luz na sua vida. Não se preocupe, você não precisa acendê-la. O que você precisa não é não colocar um cesto em cima dessa luz. Você tem que brilhar, você tem que deixar a luz brilhar. Mas corremos o risco que ninguém venha ver essa bela luz que existe em nossa vida,
pois pode ter um cesto do medo que colocamos em cima, pode ser um cesto de querer ser aceitável, de ser popular, de ser aceito pelas pessoas, que colocamos muitas vezes em cima e essa luz não brilha. Pode ser também um cesto de não querer ofender as pessoas por aquilo que você está falando a respeito de Jesus. Porque as pessoas costumam dizer, ninguém pode falar de 3 coisas, política, religião e futebol. Parece que é assim. Você é luz e só precisa deixá-la brilhar pela maneira como você vive e pelas coisas que você diz. Quando você esconde o seu testemunho, não está fazendo nada além de impedir alguém ver a beleza do próprio Deus na sua vida. Você está impedindo a pessoa de contemplar a luz. Quando você não testemunha, está apenas escondendo de alguém aquilo que eles precisam desesperadamente contemplar. Eu não me canso de falar a respeito de um testemunho de um irmão, que muitas vezes nós pregávamos para ele, lá no meu trabalho, e um dia, também a sua esposa veio a ter um encontro com o Senhor Jesus, e ela pregava para ele, e num dia ele atravessando uma rua, veio uma moto e pegou. Ele sofreu um acidente, e ele passou ali 10 dias em coma, amados. E quando ele saiu do coma, ele pôde testemunhar o que Deus fez na vida dele. Deus maravilhosamente transformou a vida daquele homem. E lá um dia, quando eu tive um encontro com ele lá no hospital onde eu estava, ele chegou com lágrimas nos olhos, dizendo que o Senhor teve misericórdia da sua vida. E hoje ele tinha luz, para poder manifestar a luz para os homens, dizendo e testemunhava o que Deus tinha feito na vida dele. Sem vergonha, sem timidez, mas com intrepidez vinda do Espírito Santo. Amados, então, no final de tudo isso, qual é o objetivo? Qual o propósito de sermos sal, de sermos luz? E é justamente o nosso 4º e último ponto. O objetivo, o propósito é a glória de Deus. Está no fim do versículo 16. Para que glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Ninguém teve uma influência maior neste mundo que o próprio Senhor Jesus. Ele é a luz deste mundo. Mas da mesma forma que ele foi perseguido, porque lá no Evangelho de João diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ele fala aqui, e não esconde, que muitas vezes nós vamos ser perseguidos. Mas também, que muitos crerão também. E como seus discípulos e crentes no Senhor Jesus, a igreja é chamada a identificar e abraçar o seu papel e seu chamado neste mundo. Assim como Jesus viveu para testemunhar a glória e a verdade de seu Pai, do nosso Pai, o mesmo acontece com a igreja. Isso é o que significa ser sal. Isso que significa ser luz. Jesus deseja que essas obras sejam vistas pelos homens com o propósito de render a Deus aquilo que lhe é devido. Salmo 115, versículo 1 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Precisamos anunciar através do nosso testemunho e palavra, nos colocar em exposição como um troféu da graça de Deus, dia a dia,
como o apóstolo Paulo fazia. Ele se colocava como um troféu da graça de Deus. Olha, eu sou um troféu da graça de Deus. Ele fala isso lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 a 16. Ele diz o seguinte: que Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão que foi concedida a misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, essa misericórdia viesse a ser manifestada. Amados, quando as pessoas vêm dizer assim: mas você era assim, você fazia isso, eles podem ver que a mesma graça que me alcançou, Deus pode ter também essa misericórdia estendida para todos aqueles que veem a luz, que veem, que têm um contato com o sal. Amém? E o que temos feito, amados, com essa responsabilidade? O que temos feito com esse papel que devemos desempenhar? Será que estamos preocupados com a glória de Deus? Ou estamos preocupados com outras coisas, nos desviando do olhar do nosso papel e função neste mundo? Pense um pouco. O Senhor nos mandou pregar o Evangelho a toda criatura. Onde você está investindo o teu tempo? Onde você está investindo a sua vida? Onde está investindo os teus recursos? Onde você está colocando essas coisas? Achamos que o tempo sempre está à nossa disposição, mas estamos redondamente enganados. Precisamos aproveitar a oportunidade. Eu não me esqueço que um dia estávamos aqui comemorando a entrada de 2020, cheio de pensamentos: o que eu vou fazer? Cheio de planos: é isso que eu vou fazer este ano. Eu vou fazer isso no meu emprego, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu tenho planos de construir isso, fazer aquilo. Meu amado, como as circunstâncias mudaram, isso é para fazer nos lembrar que nós não temos o tempo nas nossas mãos. Precisamos aproveitar as oportunidades do presente, do agora, do hoje. O amanhã não nos pertence. Tudo pode mudar, tudo pode virar, amados. Você é sal, que é salgado. Você é luz, que se manifesta, que brilha. Pense isso. Vamos fazer a diferença. O mundo realmente precisa da igreja, precisa de nós. Nós somos o único sal, nós somos a única luz deste mundo, neste momento. Sejamos diferentes e façamos a diferença. Amém? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, O amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar
sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos, vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me vou tocar. louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor Vou me tocar. louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia, louvado é teu nome, Senhor. Pode aplaudir a Ele, queridos.